Atenção, vamos agora fazer aquela análise esperta de Fluminense 1, Sampaio Corrêa 0. Magro, né? Placar magro, pobre. Eu pensando que o Fluminense ia dar um chocolate, fazer vários gols. Não importa que venceu. O Fluminense está com 17 pontos na liderança, seguido do Nova Iguaçu, com 14, 15, abriu 3 pontos ali para o segundo colocado, que é o Nova Iguaçu. O Flamengo está em terceiro com 12, mas com um jogo a menos. Se vencer o seu jogo a menos, vai para 15. Daí tem ainda o confronto direto, Fla-Flu. O Fluminense tem 17, 2 pontos de diferença, caso o Flamengo vença seu jogo que foi adiado. O Vasco, quarto colocado com 12, mas tem o mesmo número de jogos que o Fluminense. E em quinto, fora ali do G4, o Botafogo com 11 pontos. Está meio embolada ali, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Depois tem o Madureira com 10. Vamos fazer a nossa análise? Vamos lá. Jogo complicado, difícil para o Fluminense. Na maior parte do tempo foi um ataque contra a defesa. A gente fala que o jogo foi complicado, mas o Fluminense encontrou muita dificuldade, porque o Sampaio Corrêa todo fechadinho, tirando os espaços do Fluminense, e o Fluminense com dificuldade para fazer infiltrar, encontrar brechas, encontrar espaço para essa bola chegar no ataque. Aí que o Fluminense fez, com muita paciência e até uma certa lentidão, principalmente no segundo tempo, o Fluminense fez toques laterais, toca daqui, toca de lá. Isso é um pouquinho enjoativo, mas só assim você encontra a brecha necessária para criar as oportunidades. O Fluminense começou usando muito ali o lado esquerdo com o Keno, somente o Keno ali pelo lado esquerdo. Depois o Fluminense viu que estava muito fechado aquele lado, tentou distribuir o jogo. Aí que surgiu mais o toque de bola, um pouquinho mais lento, cadenciado, esperando uma brecha tanto do lado direito como do lado esquerdo. E no momento que o Fluminense estava usando muito o lado esquerdo, depois passou a usar o lado direito, o Arias surgiu mais, aí o Arias tomou conta ali do lado direito. As grandes oportunidades do Fluminense foram justamente através dos pés do Arias. A primeira chance do Fluminense foi aos 9 minutos com o Keno. Eu falei dos passes laterais, a falta de infiltração. Aos 22 minutos o Fluminense começa a encontrar essas brechas, né? Um pouquinho antes ali da parada técnica, o Fluminense começou a encontrar alguns espaços na defesa do Sampaio Corrêa. Aí teve 3 chances com o Cano, 3 boas chances. Teve uma que o Arias roubou a bola no meio de campo, disparou ele, o zagueiro, ele rolou pro lado, o Cano sozinho, ele o goleiro, e bem o goleiro. Esse goleiro do Sampaio Corrêa, ele é campeão com o Palmeiras, era o terceiro goleiro do Palmeiras. O cidadão se chama Leandro, agarrou bem, pegou umas 3 grandes bolas, 3 grandes defesas no primeiro tempo. Então tivemos ali, a partir dos 25 minutos, 3 chances com o Cano, 2 com o Martinelli, uma cabeçada do Martinelli também, uma com o Thiago Santos. Somente aos 32 minutos do primeiro tempo que o Sampaio Corrêa saiu de trás num contra-ataque, uma bola lá na esquerda, cruzamento na área, o camarada deu a cabeçada, quase fez o gol. Mas você vê, você domina o jogo, ataque contra a defesa, você toca de um lado, toca do outro, o adversário mete uma bola em velocidade pelo contra-ataque pelo lado esquerdo, em cima do Guga, cruza na área, o camarada quase faz o gol. O destaque, né, do primeiro tempo, claro, o goleiro Leandro, do Sampaio Corrêa, com 3 grandes defesas. E o Arias, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo. E o Cano sempre ali, né, fuçando, tendo chance, perdeu um gol, perdeu o outro, deu uma cabeçada que o goleiro Leandro pegou espetacularmente. Cabeçada do Cano, assim, queima-roupa. Pá! Queima-roupa. O goleirão fez uma defesaça. Daí fomos para o segundo tempo. Fomos para o intervalo, segundo tempo 0-0. Pô, pensando que ia meter 2 ou 3, o Fluminense criou oportunidades. Mesmo com essa dificuldade, com o adversário fechadinho, sem conseguir infiltrar, o Fluminense criou umas 5 ou 6 oportunidades só no primeiro tempo. Fomos para o segundo tempo. Teve a troca no intervalo, o Thiago Santos saiu, né? Quem costuma sair no intervalo é o Felipe Melo, mas dessa vez foi o Thiago Santos. Entrou o Renato Augusto. O Renato Augusto se posicionou mais à esquerda e o Ganso mais à direita. Estava bem clara essa distribuição do Renato Augusto de um lado e o Ganso do outro. Aí o André foi para a zaga jogar ao lado do Felipe Melo. Aí o Sampaio Corrêa saiu um pouquinho mais para o jogo,
diferente do primeiro tempo, que eles ficaram só atrás, aí eles começaram a sair. Isso foi até bom para o Fluminense, porque com o Sampaio Corrêa adiantou suas linhas, começou a abrir mais espaço atrás. Aí o Fluminense... Mas o problema é que esses espaços surgiram, o Sampaio Corrêa saiu do seu campo defensivo, mas o Fluminense voltou no segundo tempo, mesmo com a entrada do Renato Augusto, mais lento do que no primeiro tempo. O Fluminense estava bem mais cadenciado, mais arrastado. Essa transição, defesa, meio de campo e ataque estava muito mais lento do que no primeiro tempo. Então tinha espaço, dava para chegar, mas essa transição estava mais lenta. Aos 8 minutos, teve a chance do Renato Augusto. Renato Augusto teve 2 chances com chutes de fora da área, aquele tapa que ele dá, e teve uma de frente que ele chegou assim, ele chutou cruzado. Lembrou muito uma grande chance que ele teve na Copa do Mundo, na eliminação do Brasil, que ele pega de frente pro goleiro, não sei se foi da Bélgica, ou foi esse jogo da Copa, em que o Brasil foi eliminado, ele cara a cara com o goleiro, assim, na entrada da área, ele chuta cruzado para tirar do goleiro e chuta para fora. 2 grandes chances do Renato Augusto, 2 grandes oportunidades do Fluminense. Aí a segunda alteração, Douglas Costa, aberto pelo lado direito, mas quem sai é o Keno. Como o Keno joga pelo lado esquerdo, o Arias se posicionou para a esquerda, mudou de lado para que o Douglas Costa pudesse ocupar o lado direito. Na minha opinião, o Keno não fez um bom jogo. Mesmo o Fluminense começando ali, atacando sempre pelo lado esquerdo ali com ele, o Keno não fez um bom jogo. Douglas Costa pelo lado direito, Arias pelo lado esquerdo. Douglas Costa tentou alguma coisa ou outra, alguns cruzamentos, tentou alguns dribles que não deram certo. Eu acho que com o tempo ele vai se soltando e vai se encontrando com a camisa do Fluminense. Aí vamos para outras alterações. Entrou o Lelê e entrou o Diogo Barbosa aos 26 minutos. Entrada importante do Lelê. O Lelê até participa do gol do Cano. A bola é cruzada, ele tenta cabecear, a bola acaba sobrando. Aí o Cano dá uma penteada na bola, a bola cai na perna esquerda dele e solta um balaço. 1-0 Fluminense, o gol do alívio, porque o Fluminense precisava muito dessa vitória. O gol do Cano foi aos 29 minutos, com essa ajeitada ali do Lelê, que trouxe uma tranquilidade ao Fluminense. O Fluminense estava lento, com dificuldade. Com esse gol do Cano, o Fluminense continuou tocando a bola, mas gastando tempo, esperando o jogo acabar, sem ter aquele desgaste, aquela correria, tá 1-0, vamos administrar. O Fluminense foi administrando. Um jogo, não foi um jogo rápido, não foi um jogo de grandes oportunidades, teve grandes oportunidades, mas não que chamasse tanta atenção. A qualidade técnica estava muito abaixo. Jogadores que jogaram muito bem quanto o Bangu não estiveram tão bem assim quanto o Sampaio Corrêa. E talvez isso explique esse placar tão magro de 1-0. A atuação de algumas peças importantes talvez tenha ocasionado essa vitória tão magra do Fluminense. Eu acho que o Fluminense poderia jogar um pouquinho melhor, poderia ter um placar melhor, dado que está jogando com o Sampaio Corrêa, um adversário bem abaixo do nível técnico do Fluminense. É a equipe titular do Fluminense contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ainda teve uma alteração, a entrada do Antônio Carlos no lugar do Guga, que sentiu alguma coisa. Nessa troca, aos 44 minutos, o Martinelli foi para a zaga. Teve um momento que o Martinelli e o André foram os zagueiros. Foi quando saiu o Felipe Melo. O Felipe Melo saiu para a entrada do Lelê. Aí o Martinelli fez a zaga com o André. Aí o Diogo Barbosa entrou no lugar do Marcelo para ocupar ali a lateral esquerda. Então é isso aí, basicamente isso. 1-0 Fluminense, isso que importa. Fluminense líder com 17 pontos, seguido do Nova Iguaçu com 14. Não foi um bom jogo do Fluminense, mas valeu muito pelos 3 pontos. Eu vou ficando por aqui pedindo aquele like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tô indo nessa.